Olá pessoal, tudo bem? Hoje veremos os exercícios sobre Lei dos Cossenos. Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá. Exercício de verificação da aprendizagem. Primeira questão. No triângulo abaixo, calcule a medida de x. Observem que ele só deu uma medida aqui de 60 graus nesse triângulo, tá? E quer saber o valor de x que está aqui, ó. Nós não temos a certeza que esse triângulo é um triângulo de 90 graus. Ele está aqui assim descido, mas não temos absolutamente certeza para dizer que isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Então, se nós não temos a certeza que é um triângulo retângulo, então isso aqui está se tratando de um triângulo qualquer. Então, onde ele está dando as medidas aqui, ó, dos lados aqui, e o ângulo, e referente aqui a x. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer através da fórmula, tá certo? Da lei dos cossenos. Então, ó, como é que a gente vai fazer? Eu tenho aqui, ó, o lado referente ao ângulo é o x. Então, nós temos aqui que o quadrado do lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, menos duas vezes o produto desses lados, 1 vezes 3, vezes o cosseno do ângulo, que é de 60 graus. Então, nós vamos pegar aqui, ó, x ao quadrado, vai ser igual a 1 ao quadrado, vai ser 1, mais 3 ao quadrado, 9, menos 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, vezes o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Então, tenho aqui que x ao quadrado vai ser igual a 1 mais 9, eu tenho 10, menos 6 vezes 1, 6, dividido por 2, eu tenho 3. Logo, eu tenho que x ao quadrado vai ser igual a 10 menos 3, eu tenho 7. Ou seja, eu tenho que x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 7. Como estamos falando de triângulo, então nós só vamos admitir o valor positivo. Então, temos que x vai ser igual a raiz de 7. Então, esta é a resposta. O valor de x é raiz de 7. Vamos agora para a questão de número 2. Diz assim, no triângulo da figura abaixo, são dados A, que vai ser igual a 4, B, que vai ser igual a 3 raiz de 2, e C, o ângulo, no caso, o ângulo C, igual a 45 graus. Então, observa, eu tenho A, tenho B, esse aqui é o ângulo. Então, eu preciso saber, né, o valor de C. C está aqui, ó. Então, como é que eu vou calcular? Eu sei que este C ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais, eu tenho aqui 3 raiz de 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 3 raiz de 2, vezes o cosseno de 45. O cosseno de 45, né? O cosseno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, eu já posso colocar aqui, raiz de 2 sobre 2. Aqui está no produto, eu posso cancelar esse 2 aqui com esse 2 aqui, ó. E vamos fazendo aqui. C ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado vai dar 9, vezes raiz de 2 elevado ao quadrado vai dar 2. E aí, nós temos aqui menos, temos aqui 4 vezes 3, tenho 12, vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, e a raiz de 4 vai ser 2, né? Mas vamos fazendo aqui devagarinho, né? Raiz de 4, onde é a raiz de 4 vai ser 2, então tem aqui, ó,
C ao quadrado vai ser igual a 16, mais 9 vezes 2 eu tenho 18, menos 12 vezes a raiz de 4, que é 2. Então eu tenho aqui que C ao quadrado vai ser igual a 18 mais 6, mais 16, né? Nós temos aqui 18, 28, 34, né? Então temos aqui 34 menos 12 vezes 2, 24. Então eu sei que C ao quadrado vai ser igual a 34 menos 24, temos aqui 10. E aí nós vamos considerar o valor positivo. Então C vai ser igual a raiz de 10. Então temos aí o valor de C vai ser raiz de 10. Vamos só consertar aqui para ficar melhor. Então C raiz de 10. Ok, pessoal? Então, temos aí a resposta do segundo. E a questão de número 3, uma questão do Enem, né? Ele diz, para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, então aqui está o ponto A, mediu o ângulo visual de alfa, fazendo mira em um ponto fixo P. Está aqui o ponto fixo. Mantendo o barco no mesmo sentido. Então o barco está indo neste sentido aqui. Tá? Ele seguiu até o ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia. No entanto, sob um ângulo visual de 2α, a figura ilustra essa situação. Eu estou mostrando aqui. Então, suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa e deu 30. Então, se esse ângulo alfa aqui deu 30 graus, esse aqui é o dobro, vai dar 60 graus. Né? E ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância de 2.000 metros. Então, essa distância de A até B foi de 2.000 metros. Tá? Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será... Então, ó, nós vamos traçar aqui uma projeção da altura. Então está aqui traçada a projeção da altura. E aqui nós temos aqui uma distância que é do ponto B até essa projeção da altura. Certo? Mas ele quer saber a menor distância do barco até o ponto fixo. Então, ao invés de nós chamarmos aqui de X, vamos chamar aqui de A. E a distância que eu vou calcular do ponto, a menor distância vai ser X, relacionada à altura. Então observem que este ângulo aqui, ele é de 60 graus. Isso quer dizer que este outro ângulo aqui, para completar um ângulo de 180, ele seria 120. Como aqui é 120 e aqui é 30, vai dar 150. Então esse ângulo aqui, ele também é de 30 graus. Então isso quer dizer que esse aqui é um triângulo isósceles, tem duas medidas iguais. Então essa medida aqui, só para mudar de cor, para a gente não ficar enrolados. Então vamos colocar aqui, ó, essa aqui é a mesma distância que essa, então 2.000 metros, tá? 2.000 metros, a mesma medida. Então, ele quer saber essa distância x. Observa que nós temos aqui um triângulo, ele é retângulo. Nós temos aqui o ângulo alfa, esse aqui é o ângulo oposto, e esse aqui é a nossa hipotenusa, ó. Ângulo oposto, hipotenusa, não é? Então, se esse aqui é oposto, a hipotenusa, então nós temos aqui o cosseno de 60, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Então temos aqui, ó, que o seno 60 vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa.
Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cateto oposto é o x. A hipotenusa é 2000. Então, multiplicando aqui, ó, 2x, né? Nós também podemos fazer o seguinte, simplificar isso aqui, né? Simplificando aqui por 2, aí nós cancelamos aqui esse 2, e aqui no lugar da simplificação nós vamos ter 1000, né? 1000. Aqui vai ser 1000. Então eu posso fazer isso aqui, e no lugar aqui eu sei que é 1000. Então eu sei que aqui é 1, x vezes 1 ficou x, que vai ser igual a 1000 vezes raiz de 3. Então, isso aqui dado em metros. Então, achamos aqui o valor. Então, a resposta, letra B. Então, exercício de número 4. A questão do Enem de 2017. Diz assim, ó, um desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros. Então nós temos aqui, vamos observar aqui, que nessas hastes nós temos o comprimento de 10 centímetros. Então temos 10 centímetros para cá e 10 centímetros para o outro lado, tá? Um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano, tá? Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso, de forma que o ângulo formado por elas fossem de 120 graus. Então aqui nós já temos aqui o ângulo de 120 graus. Então a ponta seca está representada pelo ponto C. Então aqui a ponta seca, ponto C. E a ponta do grafite está representada pelo ponto B. E a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção, ao receber o desenho com a indicação de do raio da tampa. Verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. Então nós temos esses dados aqui. Ele diz, considere 1,7 como aproximação para raiz de 3. Então o tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será... Então observe que nós temos aqui essa medida, e essa medida aqui é o raio. Então eu vou chamar de raio R, tá? Observe que aqui esse raio R, ele está relacionado ao ângulo que está sendo formado aqui pelo compasso, pelas hastes dos compassos, tá? Então nós vamos fazer aqui o seguinte, nós temos aqui que R ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 10, vezes o cosseno de 120, tá? Observem o seguinte, nós temos aqui, estamos utilizando a lei dos cossenos, tá? Que diz o seguinte, que o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses lados, vezes o cosseno do ângulo por ele determinado, que é o que está aqui. Então, utilizei aqui a fórmula, tá? E agora vamos resolver. Então, eu tenho que R ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado, 100, mais 10 ao quadrado, 100, menos 2 vezes 10, 20, 20 vezes 10 tenho 200, vezes o cosseno de 120. O cosseno de 120 ele é maior do que 90 graus, então ele está no segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, ele é negativo. Então, o cosseno de 120 é a mesma coisa que o cosseno de 60, tá? Então, o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Como é negativo, então vai ser menos 1 sobre 2. Tá? Então, tem isso aqui. Ó. E agora nós vamos fazer R ao quadrado
vai ser igual 100 mais 100 vai dar 200. Menos com menos vai dar mais. 200 vezes 1 é 200, dividido por 2 vai dar 100. Logo, R ao quadrado vai ser igual 200 mais 100, eu tenho 300. Como estamos trabalhando com triângulo, vamos considerar valor positivo. Então, R vai ser igual a raiz quadrada de 300. 300 vai ser, ou seja, R vai ser igual. Raiz de 300 é a mesma coisa de 3 vezes 100. Ou seja, R vai ser igual a raiz de 100 vai ser 10 e a raiz de 3. Eu tenho 10 raiz de 3. Logo, ele manda fazer raiz de 3 igual a 1,7. Então, eu tenho aqui 10 vezes 1,7. E aí, nós achamos que o raio vai ser igual a 17 centímetros. Então, achando aqui o raio 17 centímetros, então nós vamos ver em qual é que ele se enquadra. 17. Então, está entre 15 e 21. Então, nesse aqui. Então, a resposta será a letra D. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? E vamos para a quinta questão. A quinta questão, uma questão da FUVEST, ele diz o seguinte: no quadrilátero a seguir, BC é igual a CD, que é 3 centímetros. Então, BC, 3 centímetros, CD, 3 centímetros. AB é 2 centímetros, 2 centímetros. E o ângulo ADC é 60, ADC é 60, então eu tenho aqui, essa medida aqui é de 60 graus. E ABC é 90 graus, então aqui temos essa medida aqui. Aí ele diz, qual a medida em centímetro do perímetro do quadrilátero? Então vamos lá, né? Vamos traçar aqui, tenho aqui um triângulo retângulo, então aqui fica fácil de saber aqui essa medida, né? Fica fácil de saber aqui essa medida. Vou chamar essa medida aqui de x, tá? Essa medida aqui vou chamar de medida C, tá? Por quê? Porque eu preciso saber quem são essas medidas aqui para poder fazer o somatório, que é o que? O perímetro. Eu tenho aqui o perímetro, é a soma dos lados. Quem são os lados? 3 centímetros, mais 3 centímetros, mais 2 centímetros, mais C. Então, o perímetro vai ser 3 e 3, 6 e 2, 8, mais o valor de C. Então, eu tenho que saber quem é o valor de C. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro, usando o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho aqui que x ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado vai dar 9, 2 ao quadrado vai dar 4. Então, eu tenho que 9 mais 4 vai dar 13. Logo, o x vai ser igual a raiz de 13. Então, achei o valor de x. X vai ser igual a raiz de 13. E a partir daí, eu vou achar aqui o valor aqui de C. Por quê? Porque eu tenho aqui, referente aqui, esse ângulo aqui. Eu vou usar o cosseno, né? A lei do cosseno. Quem é a lei do cosseno? Referente a esse lado aqui. Então, eu tenho x ao quadrado vai ser igual aos quadrados dos outros dois lados, ou seja, c ao quadrado mais 3 ao quadrado, menos, né? Menos 2 vezes c vezes 3 vezes o cosseno de 60. Então, eu tenho aqui que x ao quadrado, que nós achamos aqui, que é raiz de 13 elevado ao quadrado, que vai ser igual a c ao quadrado, mais 3 ao quadrado vai dar 9, menos 2 vezes 3 vai dar 6, 6c, vezes o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Então, raiz de 13 ao quadrado, corta isso aqui com 2, então eu tenho 13, que vai ser igual a c ao quadrado, mais 9, aí menos, 6 dividido por 2 vai dar 3, então eu tenho 3 vezes o valor de c.
E aí eu vou ter uma equação do segundo grau, né? Onde eu vou ter aqui, ó, vou pegar esse 13 e levar para lá, então vai ficar 0 aqui. Então eu tenho 13 vai vir menos 13, mais 9, menos 3c, mais c ao quadrado. Então nós temos que 0 vai ser igual. Eu tenho aqui a diferença, vai dar menos 4, menos 3c, mais c ao quadrado. Ou seja, tem aqui uma equação do segundo grau, né? Que ela vai ficar assim, c ao quadrado, menos 3c, menos 4, igual a 0. Então, observando isso aí, tem um soma e produto. Soma e produto, não vamos tentar nem calcular por delta, por Bhaskara. Então vamos olhar aqui o soma. Qual é o valor em que eu tenho produto, o produto menos 4 e o soma menos 3, né? Então quais são as possibilidades? Na soma eu tenho menos 3, né? E o produto eu tenho menos 4. Então vamos utilizar aqui, ó. Eu tenho aqui menos 4. Tenho mais 1. E o produto, aqui o soma. E aqui eu tenho o produto. Produto eu tenho menos 4. E aqui eu tenho. E aqui eu tenho mais 1. Então, ó, neste caso aqui, o soma eu tenho sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do número maior. Aqui vai dar menos 3. E aqui o produto eu tenho menos com mais dá menos. 4 vezes 1, 4. Ok? Então, se eu tiver aqui quatro mais 4 mais menos 1. Então eu tenho aqui sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do número maior. Então aqui eu tenho mais 3 e aqui eu tenho mais 4 vezes menos 1. Então eu tenho mais com menos vai dar menos, 4 vezes 1 vai dar 4. Sabemos que na fórmula nós temos assim, ó, que vai ser c ao quadrado menos o soma de c mais o produto igual a 0. Então, nós vamos ter que c ao quadrado vai ser menos. Quem é o soma para dar menos? Tenho 3, c, e o produto menos 4 igual a 0, igual aquele ali. Então, nós temos aqui as respostas que vão se enquadrar na situação. Então, eu tenho x, linha, eu tenho o valor de 4, e x, duas linhas, eu tenho o valor de menos 1. Ok? Então, como nós consideramos só o valor positivo, então esse aqui está fora, então nossa resposta vai ser 4. Ou seja, como estamos calculando com C, né? Então esse aqui é o valor de C', tá? Então o valor de C é 4. Então o valor do perímetro, tá certo? Vai ser 8 mais 4, que vai ser 12, ok? 12 centímetros. Então, está aí a resposta. Espero que vocês tenham entendido, tá? Se não entenderam, voltem o vídeo, tentem resolver de novo, tá? E se não conseguir fazer pela soma e produto, vocês tentem fazer por Bhaskara, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido aí. Se não compreendeu, volta o vídeo aí quantas vezes forem necessárias. Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe, tá? Só assim o nosso canal vai crescer
espero que vocês tenham gostado aí da aula e futuramente nós vamos estar gravando mais aulas, tá? No nosso canal. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.